coloquei na plataforma, pessoal. Então, vocês já têm acesso à aula da semana passada, que está lá na plataforma do vídeo 2 ou vídeo 3. Vai depender do vídeo, claro, né? Se não me engano, acho que eu passei um vídeo, foram 2 vídeos na aula passada, tá bom? Então, vai ser dessa mesma dinâmica que eu vou fazer com vocês. A aula de hoje eu estou gravando e logo em seguida eu vou tentar já disponibilizar para vocês terem acesso lá na plataforma, tá bom? Bom, então, primeiramente, pessoal, vamos começar com a dúvida que o Raj levantou, tá? Raj, por favor, você pode só refazer seu questionamento, sua dúvida aí, por favor? Sim, é porque é o seguinte, professor. Eu estava assistindo as aulas lá do professor que você mandou para a gente assistir, e eu vi que eu peguei a equação a equação da força, né, força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. E a minha dúvida não foi a dúvida, eu questionei o fato que, na verdade, eu concluí que se eu integrar a fórmula, a equação da força, eu vou encontrar a velocidade, né? Porque tem a variável a aceleração como a variável. Então, se eu integrar, eu vou achar a velocidade, né? Mas a minha dúvida foi o seguinte, tipo, a aceleração está multiplicando com a massa e não com o tempo, né? Então, onde eu encontraria a variável tempo aí? Então, seria a velocidade em função da massa? Não, deixa eu lhe mostrar aqui, ó. Só que a massa é uma constante, né? Só que assim, é constante, né? Mas a gente sabe porque a gente aplica situação de massa constante, embora nós temos situações de massa variável, tá bom? Então, por exemplo, vamos colocar esse exemplo que você colocou, só de ali, pessoal, porque o pessoal está entrando ainda, tá? E aí toda vez eu tenho que ficar alternando os modos. Vamos lá. Então, por exemplo, se você tiver um corpo qualquer, como esse aqui, ele tem uma determinada massa M, e a gente vai dizer que essa massa é constante. E ele está submetido a uma determinada força, tá? Bom, a gente sabe que o somatório de todas as forças que atuam sobre o objeto, pelo menos foi assim na lei de Newton, é igual ao produto da massa vezes a aceleração em termos vetoriais, tá bom? O que o Raj está dizendo é que a gente pode encontrar em velocidade? Podemos. Só que nós temos que fazer a seguinte modificação. O somatório das forças eu vou colocar simplesmente como se fosse uma força resultante, tá bom? Que na verdade é isso. Vou colocar um Fr é igual a massa vezes a aceleração desse objeto. Só que essa aceleração nós podemos colocar por uma taxa de variação. Então, que a força resultante é a massa multiplicado pela a taxa de variação da velocidade em função do tempo. E aí, Raj, aqui já começa a aparecer o tempo. Porque eu transformei isso daqui, que é a aceleração instantânea, na sua taxa de variação. Tá bom? E aí, na matemática, vocês vão aprender, ou já aprenderam comigo, ou lá vão ver depois lá no cálculo 2, eu posso fazer a seguinte estratégia. Eu posso tentar multiplicar por dt ambos os termos, tanto Ei, esquerdo... professor, Oi. mas porque eu tava pensando em utilizar as regras de integração, por isso que eu tava me confundindo. Mas desse jeito o professor lá ensinou também, né? Que era substituindo por DVDT e tal. Mas aqui é a integração que a gente vai fazer. Ah, Entendeu? tá certo. Pronto, é isso mesmo. Ó. Vamos lá, continuando. Então fica F, a força resultante, dt, a gente multiplicou ambos os termos, é m de dv dt multiplicado pelo dt. Ok? E aí eu posso fazer a seguinte estratégia. Se eu fizer a integral aqui desse lado e a integral desse lado, partindo de um t0 até um t, e essa integral aqui, se a gente lembrar lá da definição do teorema fundamental do cálculo 1, quer dizer que aqui dentro eu tenho uma derivada, né? Que a gente até encontrou no seguinte formato, né? A integral da minha função f de x dx, nós encontramos uma função primitiva, não é? F de x mais uma constante. Se eu derivo a minha função primitiva, né? É para encontrar quem? A minha função original. E aí é tanto que se eu integrar esse rapaz aqui, ó, eu tenho a integral disso aqui em dx e aqui em dx.
Olha só, esse formato aqui é exatamente esse mesmo formato que está aqui dentro. Portanto, o resultado sai um dv. Então, eu fico com a integral de t0 até o tempo final. A minha força resultante, dt, é igual esse m aqui, se ele não depender do tempo, ele pode sair da integral e eu vou ter simplesmente o resultado disso daqui, é o próprio dv. E aí, nessa situação, eu altero a minha variável de integração, que aqui era dt, simplesmente para o v. E aí eu posso integrar agora isso aqui de v0 até v. E aí, portanto, só modificando aqui, eu tenho m, multiplicando dv é o próprio v, variando de v0 a v. É igual à integral de f de r dt de t0 a t. Assim eu encontro que m, que multiplica v menos v0, é igual... Eu vou manter a integral, depois eu vou explicar por que eu estou mantendo a integral e ainda não retirei, tá bom? De t0 a t, para finalmente encontrar o que você queria, que era a velocidade, né? Agora com base na dependência da força. V menos V0, passando o m para o outro lado. Eu vou ter que V menos V0 é igual a 1 sobre m, e multiplica essa integral. De f de r dt, de t0 a t. Só um instante, pessoal. Pessoal, perdi. Tomara que eu tenha perdido. Bom, vou recordar vocês que eu tinha encontrado assim, ó, v menos v0 é 1 sobre m, a integral de t0 a t da força resultante dt. E aí eu encontro exatamente uma função da velocidade que depende do tempo, que é o valor de v0, passando v0 para o outro lado, mais 1 sobre m da integral de f de r dt. Certo? Partindo de t0 a t. E aí, por que eu ainda mantenho essa integral? Porque é a seguinte consideração. Eu não sei se a força que atuava naquele objeto ela era ou não constante. Eu podia ter uma força aqui no momento T0 e a massa do objeto ser m, e num tempo posterior ela ter uma outra orientação, um outro sentido, um outro módulo. De forma que essa força agora depende do tempo. Contudo, se esse objeto manter a força constante em T0 e num tempo T qualquer, essa força continuar a mesma, portanto, ela não varia, isso significa que eu posso tirar a força resultante da integral. E, portanto, V de t é igual ao V0 mais 1 sobre m da força resultante da integral de dt, de t0 a t. E olha que bacana, pessoal. É o V0 mais força resultante, o somatório sobre a massa, da integral de dt, que é o próprio t, variando de t0 a t. Mas me digam aí, pessoal, que equação é essa, hein? Que nós encontramos aqui. V é igual a V0. Quem é esse rapaz? Força sobre massa. A aceleração. Aceleração. Exatamente. Quem é T menos T0? Delta T. Então, encontramos a equação horária da velocidade em função do tempo, partindo da segunda lei de Newton. Para você ver como é bonito, tanto que eu ia começar essa aula dizendo por que as leis de Newton, por que Newton é tão consagrado entre os nossos físicos, né? Porque ele conseguiu, com 3 leis simples, descrever o universo macroscópico. E aí tá aí, vocês viram então que eu consegui, viu, Raj, encontrar a velocidade a partir da aceleração utilizando aqueles conhecimentos do cálculo, tá certo? Tranquilo? Só um instantinho, pessoal. Pronto.
Camila, só não adendo, então era você. Camila, não, e-mail. Eu preciso que você me envie o e-mail que você me enviou, porque eu não está no meu e-mail. Então, Camila, só me recaminha o e-mail que você me enviou com a resenha, tá certo? Que aí eu vejo realmente se você enviou ou se não chega no meu e-mail, tá bom? Aí eu te confirmo lá, ok? Tudo bem, Camila. Então, pessoal, voltando aqui, então nas leis de Newton, viu, Raj? Eu espero ter tirado a tua dúvida lá. Foi aquela mesmo que você tirou? Você estava com ela? Sim, sim, sim. Era a minha dúvida mesmo. Ótimo, então. Então, pessoal, nesse momento aqui, eu gostaria de saber de vocês quais são as dúvidas que vocês tiveram, tanto na aula, né, que eu acho que o professor ele passou por cima disso, porque nós da física temos aquela consideração de, vocês já passaram cálculo 1, vocês então já sabem todas as derivações, integrações e cálculos de limite. Vamos lá, Joyce. Hoje não. Diga a sua dúvida. Pode ligar o seu microfone se você quiser. Joyce? Pronto, Joyce. Na verdade, eu aplico o conceito de integração. É só a gente lembrar do seguinte fato. De novo aqui, se eu tenho a segunda lei de Newton, que é o somatório da força. Opa, só um instante, pessoal. Isso aqui não está correto. Pela segunda lei de Newton, nos diz que o somatório de todas as forças que atuam no objeto é igual a massa vezes a aceleração. Eu faço a substituição à aceleração aqui, porque aqui é a aceleração instantânea do corpo, pela taxa de variação da velocidade em função do tempo. E a partir daqui, uma vez que eu utilizo a derivada, eu vou utilizar o processo de integração para encontrar a velocidade em função do tempo. Se vocês lembrarem bem, lá das equações de movimento, eu tinha x de t, que quando eu derivava o x de t, eu encontrava a velocidade em função do tempo. E quando eu derivava a velocidade em função do tempo, eu tinha a aceleração. Isso daqui vai ser derivando. Agora, se eu quiser o contrário, Joyce, da aceleração encontrar a velocidade e da velocidade encontrar a posição, eu tenho que integrar. E da mesma forma aqui, se eu tenho aceleração e eu quero voltar para a velocidade, veja que não são as equações horárias do movimento, mas sim eu tenho que aplicar o mesmo conceito. Se eu tenho aceleração para encontrar então, a velocidade, eu tenho que utilizar os conceitos de integração. E aí eu exibi há pouco tempo como fazer esse cálculo, tá certo? Aí, e aí nessa situação, viu, Joyce? A gente pode então encontrar a velocidade com base na força e na massa, ok? Ótimo. Qualquer coisa eu mostrei já no início da aula, que eu já estou gravando, essa abertura de conta, tá bom? Assim que a gente terminar a nossa aula, eu tento fazer um upload no sistema e colocar lá na plataforma, porque eu já estou fazendo isso. Tudo bem, Raj. O Anthony Douglas. A lista que eu disponibilizei, Anthony, é para entregar até a próxima quinta-feira, tá bom? É sempre assim, pessoal. Nós temos um encontro presencial hoje do nosso conteúdo. Por exemplo, movimento bidimensional que foi na quinta-feira passada. Então, vocês tiveram acesso à lista de exercícios e vocês tinham que resolver essa lista e enviar para o sistema até hoje. Vocês têm hoje até meia-noite para fazer isso. Da mesma forma que hoje nós estamos vendo as leis de Newton, que vocês começaram ontem, e vocês têm até uma semana para entregar a lista, tá bom? Então, vocês podem enviar no sistema até a próxima sexta-feira. Ok? Bom, mais alguma dúvida? Então vamos lá. Só para a gente fazer isso que a gente está fazendo, né, da nossa dinâmica, pessoal.
vou mostrar para vocês um pouquinho do resumo do que foi aquela aula que vocês viram, né? Foram, na verdade, 2 aulas sobre força e movimento. Tá? E a mecânica, a parte que vocês estão estudando agora, é chamada de mecânica newtoniana, exatamente porque Newton foi bastante célebre em conseguir descrever o comportamento macroscópico, o comportamento dos objetos, com 3 leis bem simples. Né? Essas 3 leis ele conseguiu, então, descrever como os objetos se comportam na superfície da Terra e ainda mais, como os objetos que estão no céu também se comportam. Portanto, são leis universais. E é interessante que essas leis universais são tão poderosas e tão potentes para serem simplesmente definidas em 3 leis. Para quem gosta de filmes de ficção científica, principalmente filmes que abordam temas da física, vez por outra vocês vão encontrar referências às leis de Newton, porque são leis realmente universais. Elas funcionam para a gente, elas aqui na Terra funcionam para o pessoal que foi à Lua e voltou, para os marcianos que foram expulsos de Marte, para a Alpha Centauri, e para os outros planetas que existem aí que não querem entrar em contato conosco no momento enquanto nós não nos evoluirmos espiritualmente e psiquicamente, e aí vai. Então, essas leis elas são definidas para qualquer canto do nosso universo conhecido. Por isso que ela é tão ovacionada, tão referenciada por nós da física. E vale ressaltar que ele conseguiu chegar nessas 3 leis, pessoal, na década não, no século 17. Desculpe, 17 não, no século 15, em torno de 1600 e alguma coisa, né? 1600, 1700. Então, era um século, né, que também estava no meio do século da Idade das Trevas, por conta do controle do Estado pela Igreja, então você tinha muito desse controle. Então, quem não seguia aquela cartilha, às vezes era considerado de herege, e realmente ele também foi acusado disso, embora ele é uma pessoa assim, que o pessoal acha que grande parte dos cientistas não são ateus, né? Na verdade, o pessoal acha que para você ser cientista você tem que ser ateu, não é uma condição, não é uma condição obrigatória isso daí. Newton, na verdade, assim como o Albert Einstein, eram pessoas com fé muito grande. É tanto que tem frases célebres do Newton que dizia assim, dizer que por que ele investiga a natureza? Porque investigando a natureza, ele consegue chegar mais próximo dos pensamentos de Deus. Deus que formulou, então, nosso universo, tudo. Então, ele utilizou essas leis. E uma vez que eu consigo investigar a natureza, eu consigo chegar mais próximo do pensamento de Deus. E por meio da ciência. Tá? Assim como também o Albert Einstein também tem suas célebres frases, né? Como, por exemplo, Deus não joga dados. Né? Que está dentro de um contexto que o pessoal desvirtua totalmente isso. Mas tudo bem. Então, essa mecânica newtoniana, ela é utilizada para, ou pelo menos as leis da mecânica newtoniana são utilizadas para... Só um instantinho. Lisaldi... Ok, Lisaldi. Então, vou pegar logo a dúvida do Lisaldi, tá bom, pessoal? Antes de entrar aqui na parte da força, ok? Então, o Lisaldi está pedindo para eu explicar a multiplicação vetorial. A regra da mão direita, Lisaldi, é da seguinte forma. Eu vou desenhar aqui para você entender o que seria essa regra da mão direita. Só a gente relembrar, nós temos um plano tridimensional. Então, representa um plano tridimensional num plano bidimensional como sendo 2 eixos aqui perpendiculares entre si. É fácil a gente ver esses dois, mas para a gente ter a noção tridimensional, é necessário que a gente tenha um outro eixo que esteja na diagonal, para como se fosse a gente utilize a nossa imaginação que esse eixo esteja saindo da luz. E aí, em termos, infelizmente, eu vou tentar mostrar com a minha mão, só que por conta da imagem especular, essa é a minha mão direita, que provavelmente para vocês vai ser representado no visual que vocês estão vendo pela minha mão esquerda. Então, a regra da mão direita é, na verdade, você tentar fazer exatamente esses mesmos eixos, viu, Lisaldi? Apontando com seus dedos. Você faz um L, né?
Para quem gosta de time de futebol, tem um time de futebol, né? Que o pessoal gosta muito de fazer isso. E você coloca um outro dedo para frente. Seria. E aí, vocês sabem muito bem que eu tenho um menino, né? Então, você tem aqui Opa, só um instante. Você tem aqui vamos desse dedo na canção. O mata-piolho, né? O fura-bolo e o fura-bolo cata-piolho, alguma coisa assim. Bom, então são esses 3 dedos aqui. Então, o formato, ó, se você pegar, então, levante sua regra na sua mão direita e faça com que seus 3 dedos fiquem ortogonais. E aí você vai ter uma visão bidimensional. Se vocês fizerem do mesmo jeito que eu estou fazendo, com o dorso da mão voltado para você, lembrando bem, aqui a palma, aqui o dorso, tá bom? A palma é onde você apoia as coisas, você tem a palma e aqui está o dorso. Se você virar o dorso para você, você vai ver um L, só que um L ao contrário, tá certo? E aí você colocou o dedinho para frente. Se você vira agora para que você veja a letra L normalmente, você vai ver realmente esse L e você vai ver o seu dedo, né, o maior dedo da sua mão, voltado para a sua face. Pronto. É exatamente isso que você tem que brincar com esses 3 eixos coordenados. E aí, vamos lá. Então, voltando para os eixos coordenados, eu tenho aqui um deles, eu tenho que falar que é o eixo X, que aí você tem a direção I, chapéu, o eixo J, o eixo Y, que aí o vetor unitário seria o J, e o eixo Z, que o vetor unitário é o K. E aí você faz exatamente essa consideração na sua mão direita. Você adota exatamente com que o eixo indicador seja, vire a mão para você. Agora vire a palma para você. Você olhando, tá bom? Virando a palma, você está vendo que o maior dedo está apontando para o seu rosto, seu nariz. Então, o indicador é o eixo Z. O polegar é o eixo Y e aquele que está apontando para você é o eixo Z. E aí você começa a brincar de rotacionar esses eixos, tá, com a sua mão. Você pode até escrever com a caneta nos 3 dedos, na pontinha, o X, o Z e o Y, e ficar brincando nessas rotações. Pronto. É L de Léo Santana. Eu imagino que você deve gostar do Léo Santana. O L de Lizalde, né? Que nós temos aqui o Lizalde e o Lisandro, né? Então, pode ser também. Então, nessa situação, na multiplicação vetorial, então vamos lá. Se eu faço, e aí eu vou colocar como vetor unitário, tá bom? O vetor unitário I, vetor K, de novo, a mão. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse vetor aqui, ele vá em direção ao vetor K. E o resultado disso daqui, já que é um produto vetorial, obrigatoriamente vai lhe dar um vetor. E aí vamos para a regra da mão direita, né? Eu posso fazer isso com o I vetor K e fazer e saber, por exemplo, qual é para onde o polegar vai estar apontando, tá? E aí nessa situação, eu vou fazer com que esses vetores, é por isso que essa regra é complicada, fazer com que o I venha em direção ao vetor K. Então é como se tua mão tivesse voltada para frente, para aqui, para você, e você vai fazer com que ele suba a ponta dos dedos em direção ao eixo Z. Na hora que eu faço esse movimento, o meu polegar está apontando para um canto. E esse local é apontando para o lado negativo do eixo Y. Então vejam, o I associado ao vetor X, ou ao eixo X. O K associado ao Z. Então o resultado disso daqui vai dar, com certeza, no Y. Contudo, que é o K. Desculpa, que é o J. Contudo, eu tenho que saber se vai estar no sentido positivo ou negativo. E aí, se eu fizer com que o I rebata em direção Z, o meu polegar está apontando para os valores negativos do Y. Portanto, é o mesmo J. Se eu fizer o contrário, K
vetor I, agora fazer com que o K ele vá em direção ao vetor I, faça esse movimento. Agora, a tua palma da mão, os dedos da mão vão rotacionar em direção ao I. E o teu polegar agora vai apontar para a direção do Y, mas Y positivo. E, portanto, isso aqui vai ser o mais J. E aí, fica então o exercício para vocês exatamente brincarem com com essas transformações de Professor, vetor J. Tá bom? Isso aí a gente, na verdade, isso aí, pessoal, é uma aula bem passada, antes dessa aula aqui do movimento bidimensional. professor, Oi. mas na multiplicação de vetores, ele não mexe em nada, ele não interfere no módulo dos vetores? Sim, vai interferir, mas no caso, qual é o módulo do vetor unitário? É 1. Então, I, que é 1, vetor K, que é 1, resultado é 1. Mas se a gente lembrar, o vetor, o produto A, vetor B, tá? O módulo desse produto vetorial é o módulo do primeiro vetor, multiplicado pelo módulo do segundo vetor, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Isso daqui vai me dar o módulo disso daqui. Agora, esse produto que eu fiz aqui vai lhe dar a orientação, se ele vai estar em X, em Y e em Z. Certo? Então, isso aqui dá um módulo e aqui vai dar a orientação. Ok? Bom, Ok. então continuando. Tudo bem, Lisaldi? Ok, Lisaldi? Ficou tranquilo? Ótimo. Então vamos lá. Então, voltando. Então, o que é que acontece nas leis de Newton? Na lei de Newton, então, como falei para vocês, a mecânica newtoniana, ela serve muito, ela é útil para trabalhar com objetos ou com corpos que a gente considera como macroscópicos. Porque aí as leis de Newton, elas são válidas para esse objeto. Tá? Por exemplo, quem de vocês aqui assistiu o filme Interestelar? Jamel assistiu, Cláudio Arthur, ótimo. Pois é, Camilo. Pronto, top. Para vocês verem como é bacana. Eu vou só relatar até a primeira hora, porque eu só consegui assistir a primeira hora de filme porque os meus filhos não deixaram ainda assistir o resto. Mas eu tenho fé que daqui para o final do ano eu consigo assistir o filme completo. Tem uma parte que quando eles atravessam um buraco de minhoca, eles vão em direção a um planeta. Tá? Para quem não assistiu, eu vou dar poucos spoilers, tá bom? Mas é interessante que vocês assistam também. E aí, quando eles chegam, eles fazem a estratégia de passar raspando no planeta, a nave, né, grande fica em órbita, né, entre aspas, da estrela que está orbitando um buraco negro, e eles vão em direção a esse planeta. Quando chega lá, pessoal, na hora que eles chegam, ele tem uma surpresa, porque eles chegam e tem água, só que a água é muito rasinha, concorda? E aí, de uma hora para outra, eles veem uma montanha chegar neles. O que é essa montanha? É água. E aí, por que essa água se eleva tão alto? Alguém se perguntou por isso? Por que acontece isso? Por que você tem uma parede de água, ou uma onda, que é uma parede de água enorme, de centenas de metros de altitude? Jamais disse que é a gravidade do buraco negro. Quem concorda com ele ou quem discorda? Pode ser mágica também, né, pessoal? O que vocês acham? Então vamos lá. O Jamel, então, tem parte de razão. O que acontece? Existe uma interação da força gravitacional de que massa atrai massa. Pronto, poder do avatar, muito bem. Já já vai sair o avatar número 2. Então, massa atrai massa. E aí o que acontece? O buraco negro é muito massivo.
E, além do mais, o planeta ele está rotacionando muito rápido no buraco negro. E aí o que acontece? Acontece que, como ele tem uma rotação também em torno do eixo, a parte do planeta que esteja voltado para longe do buraco negro, tá? Vai exercer, o buraco negro, o corpo de grande massa, vai exercer menor força sobre todos os objetos que estão nesse planeta. E todos esses objetos, pessoal, desde o fio de cabelo dos caras que estão lá, a nave e a água. E aí, quando esse planeta rotaciona e mostra sua face para o buraco negro, esse buraco negro, por ser muito massivo, vai puxar toda a água em direção a ele, criando uma onda, ou as marés, que é o que a gente tem aqui no nosso planeta. Como a força é muito grande de interação entre esses objetos, você tem ondas enormes. E aí, por isso que no filme, ele mostra uma onda, e pouco tempo depois eles tinham, pessoal, daqui a pouco vem a próxima, por conta da rotação do planeta, que vai provocar, então, essas ondas frequentes naquele planeta. Tá bom? Então, só para mostrar para vocês. Valber, e será que isso acontece na Terra? Acontece. Por exemplo, quando é que nós temos as ressaca do mar? Para quem gosta de praia, né? Normalmente, quando é que você tem as maiores ondas do mar? Para quem também já surfou, ou quem gosta disso daí? É no período de lua cheia. E o que é a lua cheia? É quando a lua ela está na sua distância mais próxima da Terra. E aí, portanto, ela faz uma atração, tem uma atração gravitacional entre as massas maior, fazendo então com que a água levante ou vá em direção à Lua. Então, a mesma física que está lá naquele filme também acontece com a gente. E é por isso que Newton foi bacana, cara, porque ele conseguiu então prever as marés com base nas suas leis do movimento. Tá? Além do mais, ele conseguiu também mostrar que essas leis são válidas tanto para o plano terreno quanto para o plano terrestre. Significa que, então, o plano terrestre não, o plano celeste, que os planetas, que já se sabia a existência de alguns planetas também naquela época, mas que as órbitas deles obedeciam também a essas três leis básicas do movimento. E aí a primeira lei de Newton, ela define exatamente que, primeiramente, na lei de Newton, você tem uma definição da grandeza chamada força, tá? Que ela é uma grandeza vetorial, né? O módulo é definido em termos de aceleração, e aí vocês conhecem mais por somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton. Cuidado com isso daqui, tá? Só que essa definição de força é necessária antes mesmo de você definir a segunda lei. E a primeira lei de Newton diz que quando a força resultante age sobre um corpo, aliás, quando a força resultante que age sobre um corpo é nula, ou o corpo permanece em repouso, velocidade então igual a zero, ou se move em linha reta com velocidade escalar constante. Então percebam bem, ou ele está parado, ou ele está com velocidade constante. E aí eu crio os conceitos de referenciais inerciais com base na primeira lei de Newton. O outro aspecto é que também essa primeira lei dá um conceito de massa, que é chamado de massa inercial, e nós temos a massa gravitacional. Então aqui é associado à massa inercial dos corpos, que é uma propriedade que todo corpo tem, que é inerente a ele, que ela responde, ou que um objeto responde a uma força por meio de uma aceleração. Significa que se eu aplico a mesma força no objeto, em um determinado objeto, e sua aceleração é baixa, significa que eu tenho uma massa inercial muito alta. Se eu aplico a mesma força em um objeto e a sua aceleração é alta, quer dizer que a massa inercial desse objeto é baixa. E depois vocês vão ver que dá para encontrar a massa gravitacional com a segunda lei de Newton. E aí a segunda lei de Newton diz que a força resultante que age sobre um objeto de corpo massa m está relacionada com a sua aceleração. Não é igual, pessoal. Ela está relacionada. Mas que nós colocamos matematicamente por meio dessa equação. Então, se eu colocar agora um objeto em um sistema tridimensional, dos eixos x, y e z, colocar um objeto qualquer, esteja submetido a uma força F,
Essa força vai ter componentes tanto em cima do eixo X, que eu chamo da força resultante no eixo X, vai ter um componente em Y, que é a força resultante em Y, e um componente em Z, que é a força resultante em eixo Z. E, sendo assim, eu posso separar o movimento, digamos assim, essa situação, em 3 movimentos separados, encontrando a aceleração do objeto no eixo X, a aceleração do objeto em cima do eixo Y e a aceleração do objeto em cima do eixo Z. Bom? E aí, da mesma forma, ó, quem é essa aceleração aqui? É a velocidade de x em função do tempo. Quem é essa daqui? É a taxa de variação da velocidade em y em função do tempo. E aqui em z, taxa de variação da velocidade em z em função do tempo. E aí, para resolver alguns problemas, nós utilizamos o diagrama de corpo livre, que é um diagrama simplificado, no qual apenas um corpo é considerado por vez. Tá? Pode ser modelado por meio de um ponto ou um desenho, e todas as forças atuam sobre esse corpo por meio de vetores, em um sistema de coordenadas. Então, nós temos que colocar o objeto no sistema de coordenadas, representar as forças por meio de vetores e fazer uma orientação de forma que esse sistema simplifique a solução do problema. Ok? O Raj está perguntando. Então, a Lua meio que nos puxa também? Com certeza, Raj. E aí, existem algumas anedotas populares, na verdade, não anedotas, mas histórias populares que foram criadas em torno disso. Por exemplo, me conte aí, alguém, como é a lenda do lobisomem. Quem vai ter coragem aí de ligar o microfone e só falar o que é a lenda do lobisomem ou escrever no chat? Ó, até o Arthur Siqueira saiu, só para não falar sobre a lenda do lobisomem. Então vamos lá, pessoal. O que é a lenda do lobisomem? Pronto, é melhor cortar o cabelo em período de lua cheia. Nas noites de lua cheia aparece, pelo que eu me lembro, de acordo com o Michael Jackson. Exatamente, para mim, pessoal. O que acontece? Olha a traquinagem que o pessoal faz. Eu vou representar aqui a Terra, tá bom? Tá aqui a água e tá aqui você, a Terra. E a Lua está nesse momento, nesse canto aqui. Depois de 24 horas, ela movimenta-se e vem para cá. Olha o que acontece. Por conta da força gravitacional, lá no vídeo o professor fala sobre força gravitacional. Se não falar, ele vai falar que existe uma força gravitacional, que é uma constante gravitacional multiplicada pela massa dos objetos envolvidos, em 2, dividido pelo inverso do quadrado da distância. Isso em termos de módulo e associado a um vetor R, que é um vetor R chapéu, que é a distância entre esses dois objetos, entre o centro de massa de um objeto e o do outro. Isso daqui é a força gravitacional que dois objetos atuam sobre eles. Aí o que acontece? Se a distância, olha só como bacana, se a distância diminui, o que acontece com esse valor aqui? Esse valor aqui embaixo diminui. E se esse valor embaixo diminui, o resultado dessa conta aqui, ela aumenta. E, portanto, a força gravitacional que esses objetos vão experimentar vai aumentar. E aí, o que o pessoal pensou? Ah, então quer dizer que se eu tenho meus cabelos aqui, ou pessoa cabeludo, então quer dizer que quando a Lua está mais próxima, ela vai puxar os meus cabelos em direção à Lua. E aí eu aproveito e corto o meu cabelo em noite de lua cheia. Por quê? Porque na lua cheia ela vai puxar os meus cabelos para ficarem maior. Na hora que eu cortar, e quando a lua deixar de ser lua cheia, só no próximo mês, meu cabelo vai estar mais curto. Tá certo? Pois é, vira o Goku. Estava assistindo até há pouco tempo, no final de semana, uma parte da saga do Dragon Ball Z. Bom, então, nessa situação aí que a pessoa, então vamos criar uma lenda, que é a lenda da seguinte forma: na noite de lua cheia, como ela está mais próxima e a força gravitacional é maior, ela vai fazer com que os pelos da pessoa saiam do corpo.
E é por isso que, noite de lua cheia, o lobisomem, ou o homem, transforma-se no lobisomem, que é um ser cheio de pelos, parecido com um cachorro. Então, tá aí a lenda de onde vem, na parte científica, essa lenda do lobisomem. Tá bom? Bom, então, voltando agora, vamos fazer um pouco mais, falar um pouco mais de ciência, né? Então, a gente vai representar esses objetos por diagramas de campo livre. E aí vamos fazer esse exemplo. Sob a ação de duas forças, uma partícula se move com a velocidade constante, v igual a 3i menos 4j metros por segundo. E ele diz que é uma velocidade constante. Uma das forças é F1 igual a 2i menos 6j. Eu quero saber qual é a outra força. Então, vamos primeiramente, como diz os enunciados, vamos representar esse corpo em um sistema referencial inicialmente. Vamos colocar aqui um sistema bidimensional, x e y, e o eixo x, aqui o eixo y. Tá bom? E eu vou colocar uma partícula, e ele está dizendo que está numa posição qualquer, x, y, uma partícula m, que está na coordenada x, na coordenada y, num tempo inicial t0. Tá certo? Ele está me dizendo que, no momento t inicial t0, a partícula move-se com a velocidade constante, que é essa daqui. Então, eu vou colocar um gráfico da velocidade em x versus a velocidade em y. Aqui é a velocidade em y do objeto e a velocidade em x. Aqui é a origem, e ele diz que na componente em i dá 3 metros, ou 3 metros por segundo. Então, pego 1, 2, 3, 3,0 metros por segundo. Tá? E em y, menos 4 metros por segundo. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho um objeto cujo vetor velocidade é esse daqui. Tá certo? Então, eu posso até argumentar que o vetor velocidade ele está nesse objeto aqui, tá? Partindo com essa velocidade, que é a velocidade constante, no tempo t0, no tempo t, no tempo em direção ao infinito, porque a velocidade é constante. E ele diz que, se está sob a ação de duas forças, eu tenho que uma das forças é o F1 igual a 2 newtons e menos 6J. Então, vamos representar essa força nesse objeto. Se é 2 newton, então vou criar um sistema referencial que tenha como base o centro geométrico ou centro de massa desse objeto. E dizer que aqui atuam as forças do eixo X e aqui atuam as forças do eixo Y. Então, no eixo positivo, I, ele tem uma coordenada 1, 2, newton, positivo. E no eixo Y, menos 6J. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou menos 6 newton no eixo J. Então, esse objeto aqui tem uma força e tem essa orientação. Tá certo? E aí é que vem o tchan da questão. Pessoal, de acordo com a primeira lei de Newton, o que é que ela diz? Ela diz que se o somatório de todas as forças que atuam sobre o objeto for nulo, ou o objeto está com velocidade nula, ou move-se em linha reta com velocidade constante. Pronto. Aqui a gente mata a questão. Se a sua partícula está se movimentando com velocidade constante, tá? Então significa que essa força aqui, eu chamei a força F1. Para ele ser movimentado com velocidade constante, provavelmente ele vai estar na linha reta, eu vou ter que ter uma outra força F2 que esteja contrabalançando a força F1.
E para contrabalançar a força F1, ela vai ter que ter o quê? O mesmo módulo de F1, mais a orientação contrária. Provavelmente vai ter que ser o quê? A valor da força menos o F1. Portanto, a F2 ela tem que ser contrário menos F1. Porque aí eu represento aqui, ó, pessoal, de novo o corpo aqui. Aqui é o valor de F1. E o F2 teria que ser apontado exatamente nesse sentido. Que aí, essas duas forças se anulam e, de acordo com a primeira lei, o objeto está parado ou com velocidade constante. Só um instante, pessoal. Ok? Então, vamos continuar. Daqui a pouco eu volto para o chat, pessoal. Então, essa F2 é menos F1, então simplesmente eu vou pegar a minha função da força e colocar o negativo dela, que é o menos 2 newtons. E mais, pode colocar assim, menos 6 newton J. Portanto, o F2 é menos 2 newton I mais 6 newton J. Será que é isso mesmo? Vamos representar de novo agora um diagrama de forças. Tá? Aqui seria o eixo X, o eixo Y. Eu vou colocar então agora esse diagrama aqui de forças que eu desenhei e colocar o objeto representando aqui na origem desse sistema coordenado. A minha F1, está ali as coordenadas. É 1, 2 em X, 1, 2, 3, 4, 5, menos 6 em Y. Então, eu tenho a minha força F1. O F2 é menos 2 em I e mais 6 em Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, portanto, tem essa orientação. Então, realmente, mostrando para vocês que são antagônicas e que se as forças, então, se cancelam, porque o módulo é o mesmo, a orientação é contrária, né? Uma é menos a outra, a primeira lei garante, então, que velocidade ou ela vai estar parada ou com velocidade constante. Aonde, Giovanni, anotei a força F1 errado? Eu fui aqui. Lado inferior esquerdo. Deixa eu só ver. Você está dizendo exatamente aqui, lado inferior esquerdo? É essa daqui? Que eu fiz o traçado? Na verdade, é só questão de referência, porque eu também poderia ter escrito da seguinte forma. Ó, que o valor de F1, na verdade, é menos F2. Contudo, eu não sei quem é F2. Tá certo? Então, é por isso que eu escrevi nesse formato, que para que o F2 pudesse ser cancelado com outra força, a minha F2 teria que ser menos o F1. Pronto, Américo. Exatamente por conta do enunciado da questão. Pronto, exatamente. No momento que você diz que V é constante, pela primeira lei, o que é que se diz? Ou ele está parado, ou ele está movimentando-se com velocidade constante. E ali ele já está dizendo com velocidade constante. E para ser velocidade constante, só faltou um detalhe da questão, que ele esqueceu de falar, que era em linha reta. Tá certo? Mas provavelmente está implícito, mas ainda faltava dizer que ele está se movimentando em uma linha reta com velocidade constante. Então, ok? Tranquilo? Agora sim, entendi. Você quis dizer aqui, né? Que esse menos com menos dá mais. Pronto. É tanto que aqui eu coloquei como positivo. Agora sim, entendi. Peraí.
Professor, mas na questão é positivo mesmo, não tenho menos. Opa, obrigado, então. Deixa eu apagar isso aqui para mim, para vocês não terem problema. Verdade, obrigado. Então, na verdade, é positivo. É porque eu já saltei aqui, e aí acaba que pode sair errado. Então, pronto, vou deixar aqui, positivo. Ok? Muito obrigado pela correção. Entendi. Tranquilo? Ótimo. Ok, pessoal. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Deixa eu só ver aqui que alguém colocou. Cláudio Arthur. A segunda questão da lista. Deixa eu dar uma olhada nessa segunda questão da lista, tá bom? Vou pedir um instantinho a vocês enquanto eu abro aqui a lista. Para a gente resolver. Vou tentar ver isso daí, tá bom? Mas por enquanto, está tranquilo, né, pessoal? Pronto. Eu vou compartilhar minha tela. Eu vou só agora falar em linhas gerais como é que se resolve essa questão, tá bom? Cara, eu uso uma Wacom, a One pela Wacom. Deixa eu colocar aqui qual é a mesa que eu uso. Bem básica, bem tranquila, dá para o gasto. Vamos lá. Vamos para exatamente nada, para estar com vocês. Vocês estão enxergando já a minha tela, o meu PDF? Não, ainda não. Pronto. Eu acho que agora vocês estão vendo, né? O PDF. É a segunda questão. Ótimo. Então vamos lá. Nessa segunda questão, qual é o charme dela, né? Deixa eu copiar. Vou tentar colocar aqui um outro slide. Aqui vai melhorar. Pronto, eu copiei agora a questão no PowerPoint, para a gente ter uma melhor visualização dela, tá? E até porque eu acho que eu vou poder resolver lá. Então,
Nessa questão, vou dar só em linhas gerais, tá bom, pessoal? Aqui, como é uma lista de exercícios, eu quero que vocês resolvam. Ele diz o seguinte: um nêutron viaja com a velocidade de 1,4, essa é a velocidade do nêutron, vezes 10 elevado à sétima metros por segundo. As forças nucleares possuem um alcance muito curto, sendo essencialmente nula fora do núcleo, mas muito grande dentro dele. Se o nêutron é capturado e trazido para o repouso por um núcleo cujo diâmetro é 1 vezes 10 a menos 14 metros, então vamos lá. Então vamos primeiramente denotar como se o teu núcleo atômico fosse esse daqui, tá certo? E aí você tem, nesse núcleo atômico, você tem um determinado diâmetro, quer dizer, esse diâmetro é essa distância daqui para cá. Ele coloca a distância como 1,0 vezes 10 elevado a menos 14 metros. Ele quer saber qual é a força mínima, né, supostamente constante, que atua nesse nêutron para que ele seja capturado e permaneça dentro do núcleo. Então, a massa do nêutron é o valor de 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Ora, essa daqui, para você entender essa questão, é você entender essa parte do núcleo. Então, vamos colocar um nêutron aqui qualquer, uma partículazinha, que esteja se deslocando com a velocidade em direção ao núcleo. Tá? Vocês concordam comigo que nessa situação, esse nêutron, se ele encontrar com o núcleo, ele pode atravessar esse núcleo, tá? De acordo com as mecânicas quânticas, né? Não interagir com ele. Tá? Por quê? As forças nucleares aqui fora, como eu disse, são muito fracas. Mas no momento que o nêutron entrar nas cercanias do núcleo, essas forças nucleares vão ser tão grandes que vão atuar fazendo com que o nêutron seja capturado. Se ele é capturado, então isso significa que ele vai entrar nessa posição aqui. E aí, o tchan da questão é essa. Ele pode entrar nesse local e ele vai ter todo esse espaço aqui para ser capturado. Essa distância daqui para cá, que é o diâmetro do núcleo. Então, vocês concordam comigo que se essa força nuclear for muito forte, eu posso pegar esse nêutron, assim que ele chegar, e vou maximizar aqui a superfície, que vai ser esse lado aqui, ó. O nêutron, quando ele entrar na iminência aqui, e aqui, o outro lado, certo? Essa distância daqui para cá é o diâmetro do núcleo, 14 metros, tá certo? Isso significa que assim que ele entrar aqui, se ele tinha uma velocidade inicial que estava nesse sentido, é a velocidade inicial do nêutron, que é essa daqui, ó. A velocidade de 1,4 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Digamos que a força atue nesse nêutron, que ele só pare na iminência de sair. Quando ele estava para sair do núcleo, agora a velocidade final dele é igual a zero. E se a velocidade for igual a zero, o que é que acontece com esse nêutron? Ele não sai do núcleo e, portanto, é capturado. Pronto, aqui resolvemos a questão. Se eu tenho uma velocidade inicial e uma velocidade final que é zero, significa que eu vou ter uma aceleração no sentido contrário ao movimento. E que essa aceleração foi devido a uma força nuclear que atuou sobre o nêutron. E aí, acabou a questão. Aí você tem a distância com que ele percorre, eu quero saber essa força aqui e a aceleração. Então, quer dizer que o somatório de todas as forças que atuam sobre o objeto é a massa do objeto vezes a aceleração. Que nesse caso aqui é a força nuclear é igual à massa do meu nêutron vezes a aceleração com que esse nêutron está submetido. Lembra que eu estou ainda colocando em termos vetoriais, mas quando eu colocar em termos de módulo, já a minha aceleração vai ser um valor negativo. Por quê? Porque a minha aceleração é a variação da velocidade em função do tempo.
Ah, Valber, eu tenho a variação de velocidade? Tenho, mas não tenho a variação do tempo. Vixe, Maria. E agora, José? Como é que eu resolvo isso? Se eu não tenho tempo, qual é aquela equaçãozinha, como o professor falou na aula, que no vestibular de 10 problemas na física, 11 caem essa equação quando a gente quer saber velocidade e aceleração sem ter o tempo? Pode dizer, Pedro. Quer falar? Torricelli. Muito bem, exatamente. Então, você vai aplicar Torricelli, a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2a sobre o delta x, que no caso aqui é a variação do diâmetro. Eu tenho a velocidade final do objeto, que vai ser zero. Eu tenho a velocidade inicial, que é a velocidade do nêutron. Tenho o diâmetro, calculo a aceleração. Sabendo a aceleração, substituo aqui e determino a força nuclear. Então, o tchan da questão aqui é simplesmente você interpretar que esse nêutron vai entrar no núcleo e ele tem que atravessar todo o núcleo. Então, essa daqui é a força mínima. Porque se o nêutron parar aqui na metade, é claro que a força nuclear vai ser muito maior, porque para que você provoque uma maior desaceleração desse objeto. Ok, deixa eu ver quem pediu. Cláudia Arthur. Tranquilo? Aí eu vou deixar claro para vocês fazerem as contas, né? Ok? Vamos lá, vamos continuar que a gente ainda tem um pouquinho de coisa para ver antes de a gente encerrar a nossa aula. Pois é, então continuando. Nessa outra questão aqui, eu vou apenas também só passar por alto para vocês, pessoal, que aí vocês possam treinar aqui de novo. Eu vou disponibilizar esses slides para que vocês tenham acesso a essas questões. Ele diz que em um carro de guerra bidimensional, Alexandre, Bárbara e Carlos puxam horizontalmente um pneu de um automóvel nas orientações mostradas nessa figura. Ele diz que apesar dos esforços desses três, o pneu permanece no mesmo lugar. Se permanece no mesmo lugar, o que a gente já pode dizer pela segunda lei de Newton? Que o somatório de todas as forças sobre esse objeto é igual a zero. Isso significa que o somatório de todas as forças que atuam em x é zero. E como é um cabo de guerra bidimensional, eu vou colocar aqui o somatório de todas as forças em y também será igual a zero. Tá? Ele disse que Alexandre puxa com a força cujo módulo do FA, que é o Alexandre, é 220 newtons. Carlos, módulo FC, é o valor de 170 newtons. Ele diz, observe que a orientação de FC não é dada. Tudo bem. Qual é o módulo da força que Bárbara exerce? Módulo de FB. Então, aqui é utilizar os conceitos que eu vou falar para vocês. Primeiramente, modelem esse pneu aqui como se fosse um corpo pontual, como se toda a massa tivesse concentrada apenas em um ponto, e que todas as forças atuem sobre ele. E coloquem esse objeto em um sistema referencial. Então, eu vou colocar aqui no sistema referencial bidimensional, eixo X, eixo Y, o objeto está aqui. Tá bom? Então, ele está dizendo que Bárbara, a força FB já atua aqui. Eu já sei que, então, a força FB, ela tem apenas uma orientação. Qual é? Em Y. Então, eu vou escrever no seguinte formato. Que a força FB em termos vetoriais é a força de B no eixo Y multiplicado pelo vetor unitário J. Só que isso aqui está apontando para os valores negativos do eixo J. Então, vetorialmente, a força que Bárbara executa sobre esse pneu é essa daqui. O Alexandre, ele está puxando nesse sentido, tá? É o chamado força A. Ok? Então, vetorialmente, vocês concordam comigo
eu tenho um componente da força de A em cima do eixo X e um componente da força de A em Y. Assim, vetorialmente, o F de A é, com F de X está apontado para o lado negativo do X, então tem um componente negativo de F de A em X, na direção Y, mais, apontando para o lado positivo, F de A em Y, na direção J. E, por fim, tem uma força aqui em C que ele não dá nenhuma informação por enquanto, que é a força de Carlos. Mas, vetorialmente, a gente já pode calcular. Como ser a força vetorial C é as suas componentes F, C em X e F, C em Y. Todos os dois termos positivos, porque eles estão apontando para os lados, as partes positivas desses eixos. Então, esses daqui foram os três partes vetoriais. Mas ele dá algumas informações. Ele diz que entre Alexandre e Bárbara, eu tenho um ângulo de 137 graus. E aí, por favor, vocês que estão com calculadora, me façam esse cálculo aqui. Se daqui para cá já é 90, qual vai ser o valor desse ângulo? Ora, 137 menos 90. Confere com vocês que esse valor aqui vai ser o 47 graus? Sim ou não? Bom, acho que vocês conferem, né? 47 graus, né? Me corrijam, porque vocês sabem que eu, eventualmente, faço alguns errinhos ao longo da apresentação. Então, com vista nisso, eu posso aplicar exatamente esse conceito aqui, do somatório das forças em X e em Y, sabendo que esse objeto está igual a zero. E também partindo desse pressuposto, que o módulo de FA é 220 newtons. Mas para eu calcular o módulo dessa força, em A, é nada mais que a raiz da componente FAx ao quadrado, mais o FA em Y ao quadrado. E aqui também, o F de C é a raiz de FC em x ao quadrado, mais o F de C em Y ao quadrado. E no mesmo formato, o F de B, que eu ainda não sei qual é o módulo, mas eu sei que é a raiz de F de B em x ao quadrado, mais o F de B em Y ao quadrado. E na nossa situação, não tem nenhum componente em x. Portanto, o módulo de FB é toda a componente FB em Y. A gente já viu isso aqui na figura. Pois bem, então continuando. Então vamos fazer somatório das forças e ver o que a gente encontra disso. Pegando esse somatório das forças em X, né, para o somatório das forças em X, sabendo que é igual a zero, nós vamos ter somatório das forças em X. Vocês concordam comigo que eu vou ter a componente de F de A e a componente de F de C? Então, eu tenho aqui menos a componente de F de A em X, somado com a componente de F de C em X, e isso daqui vai ser igual a zero, porque essa força não dá nenhum componente. E, portanto, encontramos uma relação que a componente do F de C de X é igual à componente do F de A de X. Mas agora fica fácil de determinar. Por quê? Porque eu já tenho esse ângulo aqui, ó, 47 graus. Lembrando do triângulo retângulo. Se aqui o ângulo é 47, eu tenho que, se aqui é o meu vetor A, o módulo da hipotenusa vai ser o A em Y, o A em X, e que a gente sabe que o módulo de A é a raiz de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. E pelas relações do seno e cosseno, eu consegui encontrar a componente AY e a componente AX. Então, essa componente, quem é o F? Opa, AX.
Quem é a componente f de A de x nesse triângulo aqui? Então, se a gente pegar o seno de 47 graus, cateto oposto sobre hipotenusa. Não é o seno, mas se a gente pegar o cosseno de 47 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E, portanto, a minha componente FCx é o módulo da minha força A multiplicado pelo cosseno de 47 graus. Então, fica que a componente FCx vai ser determinado por módulo de FA, que ele diz, 220 newtons, multiplicado pelo cosseno de 47. Por favor, confiram junto comigo. Só para eu não errar as contas. Cosseno de 47 é o valor 0,68 aproximadamente. Multiplicado por 220, aproximadamente 150 newtons. Ok? Continuando. Então, a gente encontrou esse módulo de C. Vamos encontrar agora o Y somatório de todas as forças em Y. Tem que ser igual a zero. Então, eu vou encontrar aqui. Eu tenho uma componente para baixo de FB, que é menos FB em Y, mais a componente de AF de A em Y, mais a componente de F de C em Y. Como o objeto está parado, isso daqui vai ser igual a zero. Então, nessa situação, eu tenho que a componente FB em Y é simplesmente o valor de F de A em Y mais o F de C em Y. Quem é o F de A de Y? A gente já determinou o F de A de X pelo cosseno. Isso significa que se eu calcular o seno, então o F de B de Y é nada mais do que o valor do módulo do F de A multiplicado pelo cosseno de 47 graus. Mas, quem é o valor do F de C de Y? O F de C de Y, eu não tenho ângulo. Contudo, vocês não determinaram comigo agorinha o valor de FC como sendo 150 newtons? Então, eu ainda vou escrever aqui, FC de Y. Como é que eu determino, então, o FC de Y? Eu venho exatamente nessa fórmula. Eu vou pegar essa fórmula aqui e dizer, se eu levar ambos os lados ao quadrado, eu tenho que o F de C, o módulo de F de C ao quadrado, é o valor de F de C de X ao quadrado, mais F de C de Y ao quadrado. F de C de X eu tenho, que eu calculei aqui, e o F de C, o módulo, eu já tenho, que foi dado. Então, o valor de 170 ao quadrado é igual ao valor de 150 ao quadrado mais o valor de F de C de Y. Portanto, o F de C de Y, por favor, faça essas contas junto comigo para a gente só conferir o valor. Valor 170 ao quadrado menos 150 elevado ao quadrado. Isso aqui está ao quadrado. Aqui o meu valor deu resultado de 6.400. E aí, a raiz de 6.400, o meu valor de FC de Y é o valor de 80 newtons fechado. Eu vou parar um pouquinho só para saber se vocês... Vixe, Antônio Alves, entendi. Só se vocês, quem fez aí, possa confirmar. Bom, então vou continuar de qualquer forma. Então, sabendo então que f de c de y foi esse valor calculado, agora eu posso substituir nesse rapaz. Então, o f de b de y é o módulo de FA
que é o valor de 220, vezes o cosseno de 47 graus, mais o valor de FC de y, que é 80. F de B de y é o valor de 220 multiplicado por cosseno de 47. Opa, só um instantinho, pessoal. Não é cosseno aqui, viu? Desculpe. Porque não é o AF de y. Então, na verdade, é o seno. Cosseno foi quando eu fiz o x. Tá? Lembre que aqui, ó, o A é y. Tá bom? Então, é 220 vezes o seno de 47. Dá o valor aproximado de 160,9 mais 80. E, portanto, o valor do f de b de y é o valor aproximado de 240,9 newtons. Isso em termos de módulo. Como eu sei que eu determinei que o módulo de o meu vetor f de b é menos o fbyj, o módulo dele só não tem nenhum componente x, o módulo dele é representado exatamente por isso. Ok, pessoal? Tranquilo nessa questão? Ficou alguma dúvida? Eu paro um pouquinho, se não tiver ficado dúvidas, por favor, é só escrever no chat que não ficou, e eu passo adiante. Bom, então, eu imagino que esteja tudo ok. Ótimo, Joyce, ok. Então, vamos lá, vamos continuar. Na verdade, agora eu só vou mostrar as outras questões. Nessa outra revisão, vocês viram agora acerca de algumas forças especiais, como a força gravitacional, que é essa daqui, a força-peso, que é nada mais derivada da segunda lei de Newton, que o peso é a massa vezes a aceleração gravitacional, né, considerando então que você tem a Terra, e você tem uma aceleração voltada sempre em direção ao centro de massa da Terra, que a gente chama de aceleração gravitacional, cujo módulo dessa aceleração gravitacional, pessoal, é o 9,81 metros por segundo ao quadrado. Nada de 10, nada só de 9. E qualquer superfície que eu empurre um objeto, por exemplo, um corpo aqui, que tem um determinado peso, aparece uma força que é a força normal, que é a força de reação do piso devido a essa força, que aí já é a terceira lei de Newton. Que se um corpo C aplica a um corpo B uma força F de BC, o corpo B aplica ao corpo C uma força F de CB, tal que, em módulo, o valor é o mesmo, mas a orientação é invertida. Como assim, Valber? Eu tenho aqui o corpo B e eu tenho aqui o corpo C. Tá? Por ter massa, que é essa daqui eu vou chamar de massa de B, e a massa de C, o corpo B atrai o corpo C em direção para si. Aí chama. É a força com que o corpo B faz em cima de C. Mas, como também o corpo C tem massa, ele atrai o corpo B. Então, é a força com que C atrai o corpo B. E é exatamente isso que ele quer demonstrar. Que a força com que C atrai B é, em termos vetoriais, o negativo da força com que B atrai C. Em termos de módulo, F de C que atrai B é igual a F de B que atrai C. Isso daqui vale para força gravitacional, força elétrica, força magnética, qualquer tipo de força. Tá bom? E aí, eu vou deixar esses exercícios por conta do tempo para vocês resolverem e depois tirarem as dúvidas. Esse daqui é só mostrar um arranjo no qual esses discos estão suspensos por cordas. A corda mais comprida no alto passa por uma polia sem atrito
e exerce uma força de 98 newtons sobre a parede. Então, quer dizer que a corda está puxando a parede nesse sentido. Aí eu vou colocar naquela terminologia. É a força que a corda puxa a parede. E o que é que a parede faz? A parede puxa a corda no sentido contrário, tá? Em direção à parede. E é por isso que entende-se isso como tração. Porque a parede é que está puxando a corda num sentido, enquanto a corda está puxando a parede no outro sentido. Então, o módulo da força com que a corda puxa a parede é igual ao mesmo módulo com que a parede puxa a corda, e é o valor de 98 newtons. Ele diz que as trações nas cordas mais curtas, T1 é 58, T2 49, T3 9,8. Ele quer saber quais são as massas do disco. Ora, eu posso pegar toda essa figura e simplificar no seguinte formato. Desenhar isso aqui. Aqui eu tenho uma polia. Aqui eu tenho a corda. E representar por um conjunto só, uma massa completa, onde essa massa total, que eu vou chamar MP, é nada mais do que as somas de todas as outras massas. A massa de A, mais a massa de B, mais a massa de C, mais a massa D. Tá certo? Então, essa massa total, ela tem um determinado peso. Vou chamar de peso da massa total. E esse objeto, pessoal, puxa a corda nesse sentido. O que a corda faz? Puxa o objeto para cima. E aí, portanto, o objeto, então, traciona a corda e a parede, olha só, a força com que a corda puxa a parede está no sentido para a direita. E a força com que a parede puxa a corda está para a esquerda. Então, vejam, sobre a corda, eu tenho a força que a parede puxa a corda, que está nesse sentido. E a força do objeto puxa a corda nesse sentido. Então, vejam que é por isso que qualquer objeto que está suspenso por cordas, nós chamamos que ele está tracionado, porque a corda, nas suas duas extremidades, elas têm essas forças puxando eles. Certo? Então, nessa situação, eu tenho somatório de todas as forças que atuam sobre esse objeto é igual a massa vezes a aceleração. Que, nesse caso aqui, eles estão parados igual a zero. Esse objeto aqui está parado. Ok? Então, nessa situação, eu tenho esse rapaz. E aí, como é que eu sei, então, para calcular essas massas? Sabendo que o objeto todo é a soma dessas massas, eu posso agora olhar individualmente. Se eu olhar agora apenas só esse corpo aqui, o corpo dele, vamos isolar o corpo dele e colocar um diagrama de forças. Para o corpo dele, nós temos o quê? O diagrama de forças é esse daqui. Aqui, ó, é o objeto D. Eu tenho o peso, que eu vou chamar o peso do objeto D. E eu tenho essa força aqui, que é a tração 3. Atração 3. Certo? Então, nessa situação, é só eu calcular agora o somatório de todas as forças que atuam sobre o eixo Y. É igual a massa vezes a aceleração. E nesse caso, o somatório das forças Y vai ser quem? Eu sei que o objeto não está se movimentando, isso é igual a zero, mas o somatório das forças Y é menos o peso do objeto D mais a atração 3 igual a zero. E, portanto, o peso do objeto D é igual à atração 3, de forma que o peso do objeto D é a massa do objeto D vezes quem? A aceleração gravitacional. Isso é igual à atração 3, que ele dá bem aqui, 9,8. Ora, sabendo que a aceleração gravitacional é 9,81,
eu tenho que a massa do objeto D é o valor 9,31, é igual a 9,8, e, portanto, a massa D é o valor aproximadamente de 1,0 kg. Pronto. Esse processo você faz do mesmo jeito agora para o corpo C. Então, você isola o corpo C e o corpo D em um outro sistema. Nesse sistema agora aqui, no diagrama de corpo livre, você tem agora a soma do objeto da massa C mais a massa em D, mas você já tem o valor da massa D, e o peso do conjunto C mais D. E agora aqui, eu tenho essa força aqui, que é a força da tração 2. E aí vocês podem utilizar o mesmo conhecimento desse daqui e calcular o conjunto da massa C com a massa D, e uma vez que você tem o resultado, você subtrai, ou, aliás, você subtrai do valor 1 e você encontra a massa C. Ok? E o último exercício, não o último, mas esse exercício aqui, vocês lembrarem que, ó, da mesma forma, a primeira lei de Newton pode ser aplicada nessa questão. Ele diz que tem um caixote de massa em 100 kg, ele é empurrado por uma força horizontal que faz subir uma rampa sem atrito com velocidade constante. Se é velocidade constante, a primeira lei diz que, então, que o somatório de todas as forças que atuam sobre o objeto é igual a zero. E aí você pode até fugir um pouquinho do paradoxo, né, do contrassenso, e achar, Valber, peraí, quer dizer que eu estou empurrando esse objeto o objeto está subindo a rampa com velocidade constante, tu quer dizer então que a somatória das forças é igual a zero? Sim. Porque tem duas situações. Ou o corpo está parado, você só está mantendo a força para fazer com que o objeto fique parado, ou você já aplicou a força de forma que o somatório das forças que atuam sobre o objeto seja zero, mas o objeto continue em movimento de forma constante. E aqui nós temos algumas forças. Vamos colocar um sistema referencial aqui, ó. Nesse ponto, como eu disse, você coloca o sistema referencial para facilitar o entendimento da questão. Aí, no caso, eu posso colocar aqui o eixo X está sendo direcionado para subir a rampa e o eixo Y nessa posição. Então, aqui eu vou ter uma componente de F em cima de X e um componente de F em Y. Eu tenho a força peso, que ela está direcionada para esse sentido. E aí, aqui a gente já sabe que esse ângulo aqui é o mesmo teto, tá bom? E aqui eu tenho uma componente também, ó, de peso em Y e a componente do peso do eixo X. E ainda tem mais uma, que é a componente da reação normal da superfície. Pronto. E aí vamos colocar isso aqui no diagrama de forças. Tá? No diagrama de forças, eu vou ter a normal nesse sentido. Tá bom? A força F atuando nesse sentido. E a força peso atuando nesse sentido. Aqui sendo o ângulo θ. E aqui também você vai ver que tem uma relação também de ângulo θ por conta de ser triângulos semelhantes. Pronto. E aqui você, com esse diagrama de corpo rígido, você sabe que o movimento em Y ele está parado, portanto, a velocidade é igual a zero e o somatório das forças em Y é igual a zero. E no eixo X, a velocidade é constante. Portanto, o somatório das forças em X também vai ser igual a zero. E aí você dá para calcular o módulo de F e a força da rampa que a rampa exerce sobre o caixote. Ok? O Pedro Martins está perguntando. Na questão anterior, qual seria a força na polia? Aqui. A força na polia, se você considerar que essa polia é um objeto pontual, a força da polia será a força de todo esse sistema aqui. Ó. Tá certo? Porque você pode modelar a polia como um ponto. E, portanto, ela está sendo exercida pelo peso de toda a massa total. Certo?
Aí é claro que, se você considera a polia como um ponto, quando você chegar na física 2, essa polia, ela vai ter um determinado raio, um ponto onde ela pode rodar, e constante. Bastante, pessoal, que agora aqui travou. Vocês ainda estão aqui comigo? Ótimo. Porque aqui o meu PowerPoint ele terminou a apresentação e agora eu estou aqui na briga com ele para ele voltar à apresentação. Bom, só para a gente encerrar por conta do tempo, já passamos bastante do tempo, pessoal, porque eu tenho já a aula da outra disciplina. Então, a polia, se você considerar ela como um objeto extenso, o que vai acontecer? Você vai ter agora um braço de alavanca e um ponto de aplicação de força, fazendo com que você tenha um movimento rotacional. E aí, no movimento rotacional, você tem um torque devido à ação dessa força. Tá certo? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso, pessoal. Deixa eu colocar aqui a lista de frequência para vocês. Só um instantinho. Vou parar a nossa gravação, que a gente já vai interromper.